Logo que as redes sociais se popularizaram no Brasil e a Dilma começou a passar por maus lençóis, um fenômeno surgiu: as fanfics. As fanfics eram historinhas que se diziam reais, mas eram feitas com o objetivo de emocionar o público. Nelas, sempre uma criança prodígio, ou uma mulher negra, ou um homossexual dava uma lição de moral no fascista branco hétero de direita. Normalmente a fanfic terminava com todo mundo emocionado, aplaudindo a lacrada, e o cara de direita indo embora humilhado e irritado. Muitas vezes a personagem principal defendia a Dilma, vítima de golpe. Claro, era sempre mentira, mas isso não impediu a fanfic de evoluir e chegar até os telejornais. Ontem a Chatuzaneri até fez uma, e tinha como personagens principais o Lula e o Eduardo Leite. Viralizou hoje um vídeo em que a comentarista da Globo News e assistente de palco do Lula, Natuzaneri, inventou uma lorota, trouxe um bastidor de conversa entre o presidente Stalinácio e o governador do Rio Grande do Sul. Segundo ela, que nunca mente, Eduardo Leite chegou a ficar emocionado. Veja e tente não chorar. Por falar em Eduardo Leite, queria só contar um episódio. Quando as chuvas começaram e o Eduardo Leite viu que a coisa ia crescer, ele tenta acionar as Forças Armadas para mandarem e tal, não sei o quê. Enquanto as Forças Armadas estavam mandando, ele foi ficando aflito. E não tinha resposta, telefonou para o Lula e o Lula estava num compromisso, estava numa agenda. E aí ele vai e posta na rede social que o governo tinha que mandar aviões para lá. O governo achou aquela prosa esquisita, porque, puxa, por que ele não procurou a gente com mais afinco e tal, não sei o quê? Enfim, ficou um dissabor ali entre o governo do estado e o governo federal. Passa mais um tempo, aí o Lula vai até lá. Quando chega da segunda vez que o Lula vai, Santa Maria... A primeira vez foi Santa Maria, acho que foi Porto Alegre a segunda vez. A segunda vez foi Porto Alegre. Quando o Lula vai novamente para lá, o Leite pede para conversar com o Lula, os dois, um tete-a-tete. E aí o Leite começa a explicar para o Lula por que ele fez a postagem na rede social, que ele não estava querendo expor o governo, mas que ele estava bem desesperado, preocupado, que as coisas podiam piorar e tal. E aí o Lula pegou no rosto dele e disse assim: você não precisa me explicar, não se preocupe. Se tem uma coisa que eu sei fazer é ler as pessoas. E que o Leite se emocionou. E ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu acho que ele estava tão à flor da pele ali, de tudo que ele estava vendo no estado. Né? E que depois dessa conversa, ele e o Lula entraram numa super harmonia. Então isso me chamou a atenção. Que emocionante! E então, todas as pessoas em todos os abrigos do Rio Grande do Sul se abraçaram e, com lágrimas nos olhos, cantaram Lula lá. Logo em seguida, o cavalo Caramelo pegou a cachorrinha Esperança da Janja e eles começaram a dançar. Foi lindo. Eu gravei tudo, mas o vídeo ficou num tablet que foi roubado. Mano, Lula sabe ler pessoas? O cara não sabe ler nem palavras. O Leite se emocionou. Virou coalhada? E olha que surreal, os quatro ali, apesar de serem jornalistas também, estão super constrangidos com a humilha da Chatuza. E isso que ela fez nem é mais militância, é tietagem já. Que fim de carreira. A Globo mirou no Právida e acertou no TV Fama. De central de notícias do regime, virou central de fofoca. E a voz melosa da Chatuza? Que patético. É incrível como eles mudam a feição, fazem cara de compaixão. A mesada tá realmente muito boa. Pelo jeito, a Globo só contrata atores. Não há mais necessidade de contratar jornalistas. Chatuza retratou Lula como uma figura messiânica, praticamente um Jesus de 9 dedos, perdoando o pecador Eduardo Leite que ousou duvidar dele. E isso chega a ser constrangedor. Será que eles acreditam que nós acreditamos? Engraçado, para os presos do 8 de janeiro, por exemplo, nem a Globo e nem o Lula tiveram essa empatia. O pior é falar em super harmonia com o Paulo Pimenta.
A gente viu a harmonia na cara do Eduardo Leite quando o Lula se aproveitou da tragédia para jogar o governador de escanteio e tomar o controle do Rio Grande do Sul com o Paulo Pimenta. Senhores, neste momento, o presidente da República assina medida provisória que cria, com nível ministerial, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Neste momento, convida-se o ministro Paulo Pimenta para a assinatura do termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Para pensar, Lula nomeou um governador postiço do Rio Grande do Sul na canetada, sem aval do Congresso, que deveria ser obrigatório no caso de intervenção federal. Ignorou a Constituição na frente de todo mundo e ainda deu risada. A nomeação do Paulo Pimenta como interventor do Rio Grande do Sul retoma aquela tradição do Estado Novo do Getúlio. Ela trapaceia os processos de uma intervenção federal que precisa de aprovação do Congresso e do STF. Lula usa esse papo de ministério de crise para dar um golpe de verdade, muito pior do que qualquer baboseira diminuta do golpe. E está sendo dado às claras, na frente de todo mundo, sem ninguém achar nada de anormal nisso. O que aconteceu foi que o molenga do Eduardo Leite, que deveria ser o primeiro a se opor a essa intervenção inconstitucional, já se conformou em ser fantoche do regime stalinácio. Uma rainha da Inglaterra. E isso se a Inglaterra fosse um país de terceiro mundo, tomado por uma ditadura do judiciário e afundado debaixo d'água. Aí, para fazer esse golpe, essa tomada de poder descer mais redonda e suave, Lula conta com seus contadores de causos na Globo News, que evidenciam o lado humano e compreensível do presidente. E pode reparar, nem é só a Natuza. Por coincidência, os apresentadores da Globo News ultimamente têm contado essas histórias tocantes que humanizam Lula. Outro dia foi o César Tralli, dizendo que Lula quer liberar as saidinhas porque se preocupa com as famílias do preso. Ele chegou a lembrar, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. Chatuza Neri tentou emocionar as pessoas como se estivesse numa produção de Hollywood, mas acabou parecendo mais uma fanfic tosca da socialista Morena em 2016, que fez as pessoas chorarem de rir. Lula botou pimenta no olho dos gaúchos e provocou lágrimas no governador. Agora é chorar pelo leite derramado. Olá, aqui é Chatuza L. Nova, jornalista do time Lorota News. Hoje um tema muito importante que é saúde pública. 10 sintomas que o presidente tipificou. 1. Tesão inexplicável por bandidos e corruptos. 2. Sentimento de baixa popularidade. 3. Mentir compulsivamente. 4. Muita ressaca e vontade de tomar cachaça. 5. Redução de peso e aumento de impostos. 6. Perda das cordas vocais e autocensura. 7. Desejo de comer canja de galinha. 8. Vontade incessante de roubar. 9. Propensão a acreditar em qualquer ilusão da TV DEM. Alergia à carteira de trabalho. Gostou desse vídeo?
Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.